boa noite. Seja bem-vindo no nosso encontro para celebrar. Eu sou Roberto e pastor da Igreja Batista de Conchal. E vocês estão vendo o nosso templo. Está totalmente vazio. Isso faz uma diferença muito grande, porque o nosso templo, ele sem pessoas, não é igreja. A igreja hoje de Conchal está reunida em suas casas. Estamos valorizando até mais o que é ser igreja em nossas casas. Mas faz muita falta estarmos aqui nesse local para adorar, para cultuar o nosso Deus. E isso me fez lembrar de um salmo, o Salmo 137, de 1 a 4. E eu fiz uma paráfrase desse salmo para que a gente pudesse ter um enfoque diferente desse salmo em relação ao que nós estamos vivendo hoje. Se você quiser me acompanhar nesse salmo, o Salmo 137, 1 a 4. É claro que da maneira como eu escrevi é diferente do que você vai ler, mas você vai entender por que eu escrevi dessa maneira. Uma paráfrase do Salmo 137, de 1 a 4, nos tempos da pandemia, em maio de 2020. À margem de nossas casas e dentro delas, nós nos sentamos e choramos, lembrando-nos dos bons tempos da nossa comunidade reunida aqui no templo da Igreja Batista de Conchal. Deixamos juntos de cantar, de tocar, de orar, estudar a Bíblia, de ouvir a palavra. Deixamos de ter comunhão como se estivéssemos pendurando na parede de nossas casas tudo aquilo que Deus nos deu, os instrumentos, os dons, as nossas vidas e a alegria da comunhão. Foi quando os que tinham nos capturados, os inimigos invisíveis da pandemia, que nos levaram a um distanciamento social como prisioneiros, pediram em tom de zombaria que continuássemos cultuando a Deus e diziam: cantem para nós uma canção alegre da sua igreja, demonstrem como vocês amam e seguem a Jesus apesar dessa pandemia. Mas como cantar uma canção a Deus e demonstrar o nosso amor a Jesus e a sua igreja nesses tempos onde estamos longe da comunhão dos nossos irmãos? Essa pergunta que o salmista deixou para nós pode ser respondida assim. Não depende das circunstâncias para a gente estar adorando nosso Deus, porque Jesus um dia morreu na cruz, viveu as nossas vidas ali e trouxe a nós a esperança de um dia estarmos junto com Ele e com Deus. Por isso nós temos que, nesses tempos, olhar para o autor e consumador da nossa fé, conforme Hebreus 12. E lembrando que, através de Jesus e através do Espírito Santo que nos orienta, que nos dá sabedoria e que nos conduz e que nos consola, nós podemos estar cultuando o nosso Deus. Eu vou trazer agora para vocês um vídeo em que o Ivan, vocês vão reconhecê-lo no vídeo, é aquele que está tocando o violão, me mandou nessa semana, mostrando a nossa equipe de louvor, ou parte dela, e uma parte da nossa igreja. E aquilo me trouxe muitas saudades. Eu tenho encontrado com muitos irmãos e durante a semana e nos falado por várias formas, e todos eles falam que estão com saudades. Eu também. Quando eu vi aquele vídeo, eu chorei. Eu sei que isso não é novidade, mas é muito triste não podermos estar reunidos. Mas Deus sabe de todas as coisas. Eu confio em Deus e nós devemos confiar que Deus sabe de todas as coisas e sabe por que estamos passando por isso. Mas ouça essa canção, que é baseada na profecia de Isaías 9. E o autor da canção ainda faz uma ponte para a volta de Cristo, porque é o mesmo
que foi prometido vir é o mesmo que foi prometido a voltar. E cante essa canção, e ore a Deus, e entregue a sua vida a Ele. Como filho se nos deu, Ele é o próprio Deus e vive em mim. Debaixo de suas asas eu me
bom ouvir novamente o nosso grupo e ver parte da nossa igreja. Eu queria agora, nesse momento, ler um texto bíblico que se encontra na carta aos Romanos, capítulo 5, de 1 a 5. Romanos 5, de 1 a 5. Diz assim: Portanto, justificados pela fé, temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos também acesso pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. E não somente isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança, a aprovação, e a aprovação, a esperança. E a esperança não causa decepção, visto que o amor de Deus foi derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. Amém? Eu ainda queria ler um outro versículo de Jeremias, capítulo 17, verso 7. Jeremias 7, 7. Diz assim: Bendito o homem que confia no Senhor, cuja esperança é o Senhor. A nossa esperança é Jesus Cristo. Nós temos paz com Deus através de Jesus. Jesus é a nossa paz. E através da paz que existe no nosso interior, essa paz que nós temos com Deus, isso brota em nós também a esperança. Jesus é a nossa esperança. Nós vamos orar nesse momento. E eu gostaria de estar orando por você, pelos seus problemas e pelas suas dificuldades. Senhor Jesus, o Senhor é a nossa paz, o Senhor é a nossa esperança. Queremos, pois, entregar as nossas vidas nas suas mãos, confiadamente, o seu amor por nós. Muito obrigado, Deus, porque o Senhor ouve as nossas orações por causa de Jesus. O Senhor sabe exatamente quem são as pessoas que estão agora sintonizadas, assistindo ao nosso culto. Ó Pai, visite-as todas. O Senhor sabe das suas necessidades. Com certeza existem pessoas que precisam de um novo trabalho, ou pessoas que precisam, ó Deus, de sabedoria e entendimento para cuidar de si mesmo, do seu negócio, do seu comércio. Ó Deus, ajude as pessoas também em relação à sua saúde, as proteja de todo mal. Ó Deus, também pessoas que estão tendo dificuldades nos seus relacionamentos. Ó Pai, que eles possam ter harmonia e possam, Deus, te buscar de todo o coração e com isso ter também um relacionamento horizontal com seu marido, com sua esposa, com seus filhos, com seus pais, amigos, parentes, enfim, ó Deus, que possa, diante da situação que vivemos, ser oportunidades excelentes de termos um bom entendimento entre as pessoas. Ó Pai, entrego também aquelas pessoas que estão magoadas, tristes, amarguradas e com medo. Ó Deus, visite a cada uma delas. Lembramos também e agradecemos por aquelas que têm sido fiéis a Ti, que têm entregue, ó Deus, aquilo que o Senhor tem dado a eles, de forma que eles devolvam parte, uma menor parte, para o cuidado da igreja aqui em Conchal. Muito obrigado, ó Deus, por tudo. Eu te peço em nome do Senhor Jesus. Amém. There is peace in Christ when we learn of Him. Feel the love He felt for us when He bore our sins. Listen to His words, let them come alive. If we know Him as He is, there is peace in Christ. He gives us hope when hope is gone. He gives us strength when we can't go
is peace in Christ when we walk with Him through the streets of Galilee to Jerusalem. Mend the broken hearts, dry the tear-filled eyes. When we live the way He lived, there is peace in Christ. He gives us hope when hope is gone. He gives us strength when we can't go on. He gives us shelter in the storms of life. When there's no peace on earth, there is peace in Christ. Hope when hope is gone. He gives us strength when we can't go on. He gives us shelter in the storms of life. When there's no peace on earth, there is peace in Christ. When there's no peace on earth, there is peace in Christ. Que linda canção, cantada pela Claire Hine e juntamente com o seu pai. E espero que você tenha sido abençoado com esta música que fala sobre paz em Cristo, onde nós temos esperança e nesses tempos tão difíceis. Nós precisamos muito mais ainda dessa certeza de que Cristo há paz. Porque nesse momento que nós estamos vivendo, onde nós não temos tido paz, temos sido muito ansiosos, preocupados, com medo, nós temos que lembrar que nós precisamos da paz que há em Cristo. Eu também queria trazer para você um livro que fala sobre evangelização. Nesse caso aqui é Evangelização na Cidade. Quem escreveu foi Mateus Feliciano, pela editora Saber Criativo. E eu sou suspeito de dizer alguma coisa sobre esse livro, porque quem escreveu é o meu filho, Mateus Feliciano. Ele é professor de teologia na área de missão integral, é pastor, também tem curso de administração de empresas, mas mais do que isso, ele é uma pessoa que ama a Cristo e a missão da igreja de estar evangelizando pessoas. Ele há mais de 10 anos tem cuidado da população de rua, com os moradores de rua lá da cidade de Campinas. E juntamente com muitos voluntários e com a sua esposa Carol, eles organizaram uma ONG chamada Seara Urbana. Eu vou deixar, inclusive, aqui embaixo para você uma forma de você manter contato e conhecer melhor esta ONG. E diante da situação que nós estamos vivendo hoje, o Mateus não tem podido fazer esse trabalho como deveria, principalmente com os moradores de rua, mas, mais do que isso, ele não tem dado aulas e também não tem feito um trabalho itinerante que ele faz normalmente de levar esse conceito, né, de missão integral junto aos moradores de rua. E ele é convidado por várias igrejas para falar sobre isto, para divulgar e conscientizar as igrejas a realizarem esse trabalho, mas agora ele não está podendo fazer isto, diante da situação que vivemos. Por isso, eu queria
recomendar esse livro a você, que ele é muito atual, apesar de ele ter sido lançado em novembro. Ele mostra justamente dois conceitos, que é a questão da evangelização urbana e a igreja e sua missão. Mas ele tenta mostrar nesse livro a importância da propagação do evangelho junto à nossa sociedade, mas com a motivação correta. E qual é a motivação correta? Incrível que pareça estar dizendo isso, mas às vezes nós não temos essa visão correta de como nós devemos evangelizar. A motivação correta é o amor às pessoas, que deve ser realmente esse fio condutor em relação à missão que nós temos, que a igreja tem. Sem isso, nós não estaremos cumprindo com aquilo que Deus determinou a cada um de nós. Mas para isso nós temos que compreender melhor a nossa sociedade contemporânea. E muito mais agora. Esse livro acho que tem tudo a ver com a situação que estamos vivendo, que após essa pandemia, ou durante a pandemia, como nós devemos exercer a nossa missão de evangelizar o mundo. Então, com isso, você vai estar abençoando ao Mateus e a missão que ele tem junto à Seara Urbana, adquirindo este livro. Eu vou deixar aí também o contato dele embaixo, para que você possa adquirir isso, ser abençoado e abençoar ao Mateus. Muito obrigado desde já. Então vamos agora ouvi-lo. Eu trouxe ele também para que ele pudesse trazer a reflexão desta noite, falando sobre Elias e as suas crises. Estou com saudades dele, fiquei mais de 60 dias que eu não vejo, juntamente também a minha nora, a Carol, e as minhas netas, Clara e Lívia. Enfim, que Deus possa estar abençoando você nesse momento. Vamos ouvi-lo então. Olá a todos e todas, eu sou Mateus Feliciano. Hoje nós vamos refletir sobre o profeta de Elias, sobre enfrentando a crise. Nós vamos falar do texto que está lá em 1 Reis, capítulo 19, que conta um pouco da crise que Elias tem, que ele sofre, e tentar fazer um paralelo com a crise que nós estamos vivendo, ou com as crises que a gente vive no nosso dia a dia. Bem, lá no texto de 1 Reis, capítulo 19, a partir do versículo 1 até o 4, diz o seguinte: O rei Acabe contou a sua esposa Jezabel tudo o que Elias havia feito e como havia matado a espada todos os profetas do deus Baal. Aí ela mandou um mensageiro a Elias com o seguinte recado: que os deuses me matem, se até amanhã a esta hora eu não fizer acontecer o mesmo que você fez com os profetas. Elias ficou com medo e, para salvar a vida, fugiu com seu ajudante para a cidade de Berseba, que ficava na região de Judá. Deixou ali o seu ajudante e foi para o deserto andando o dia inteiro. Aí parou, sentou-se na sombra de uma árvore e teve vontade de morrer. Então orou assim: Já chega, ó Senhor Deus, acaba agora com a minha vida, eu sou um fracasso, como foram os meus antepassados. Bem, para a gente refletir sobre isso, a gente precisa retomar um pouco os capítulos anteriores, que vai falar da vitória que Elias teve sobre os profetas de Baal. Então a gente tem aqui o rei Acabe, que é o rei aqui do povo, e a gente tem aqui o rei Acabe, que era para estar adorando a Yahvé e levando o povo a adorar a Yahvé. Ele acaba traindo Yahvé e vai para o lado do deus Baal, né? E ainda convoca e prepara alguns profetas para esse deus Baal, que é um falso deus, né? Então ele começa a adorar esse deus muito também por iniciativa e influência da sua esposa Jezabel, e ele abandona o deus Yahvé, traz esse deus Baal para dentro do reino e leva o povo a adorar. Elias percebe tudo isso, Deus levanta Elias para levar algumas palavras duras até o rei Acabe, e eles acabam então fazendo um acordo com os profetas de Baal, Elias e os profetas de Baal, que eles iriam verificar então qual é o Deus verdadeiro, Yahvé ou Baal. Então eles vão até
um monte, o Monte Carmelo, e ali eles fazem um duelo. Então eles preparam um altar e eles entram num acordo que o Deus que enviar fogo sobre esse altar seria então o Deus verdadeiro. Então os profetas de Baal tentam ali, fazem um culto deles, todos os rituais deles, o fogo não vem, o profeta Elias inclusive tira um pouco de sarro com isso, com eles, e depois vai o profeta Elias. Quando o profeta Elias vai, ele ora a Deus, e na mesma hora Deus manda um fogo que queima todo ali o altar que eles tinham preparado. Então foi um testemunho de Deus para o povo, para os profetas, para o rei Acabe, que ele é o Deus verdadeiro e não aquele falso Deus que estava sendo o Deus Baal, né? Então Elias vem dessa vitória, vem de um triunfo, vem de um momento muito bom na vida dele, onde ele praticamente sozinho, meio que abandonado até pelo povo, o povo vai ali para ver qual é o Deus verdadeiro, apesar de já estar seguindo um pouco do Deus Baal. Então o profeta Elias, ele vem numa vitória muito boa, um momento muito bom na vida dele. Eu acho que isso é importante para a gente pensar na nossa vida, pois nós passamos por momentos bons na nossa vida, né? Nós temos momentos ruins, temos momentos bons, mas muitas vezes esses momentos bons a gente passa desapercebido desses momentos. Esses momentos bons na nossa vida, onde vem vitórias, onde as coisas parece que estão mais tranquilas financeiramente, nos relacionamentos e em outras áreas da nossa vida, até mesmo no nosso relacionamento com Deus, a gente às vezes passa desapercebido desse momento e a gente talvez às vezes não se prepara para um momento ruim. Muitas vezes no momento bom a gente até acaba se tornando egoísta e quer que esse momento bom seja somente para a gente e não pensa nas outras pessoas, às vezes até esquece de Deus em alguns momentos. Então é algo para a gente perceber esses momentos bons que tem na nossa vida, porque eles vêm, mas também eles vão, como aconteceu com o profeta Elias. Quando esse momento bom, que exteriormente ele ainda estava bem, ele acaba sendo abalado interiormente quando a mulher do rei Acabe, Jezabel, dá essa palavra então que vai fazer com Elias o mesmo que ele fez com os profetas de Baal, que foi matar. Eles acabam matando ali os profetas de Baal, e a Jezabel então ameaça de morte o profeta Elias e ele fica completamente, ele entra numa crise. Então acho que essa é uma outra questão para a gente pensar e a gente olhar a nossa vida, porque muitas vezes as crises vão chegar, as crises virão sobre as nossas vidas, e aí a gente tem que estar preparado. E o momento bom que a gente viveu anteriormente, se a gente tiver com essa cabeça em mente que nós estamos num momento bom não somente para sermos abençoados, mas para abençoar, quando vier a crise a gente está um pouco mais preparado e não fica focando só em nós, né? Então essa crise abala tanto Elias que ele quer até mesmo a morte, ele pede a morte para Deus, ele fica completamente acabado, interiormente ele está acabado, e isso é uma crise que instala, uma crise interior que se instala na vida de Elias. Ele sai do meio do povo, ele sai, vamos dizer, até mesmo da presença de Yahvé que estava ali, né, naquela cidade, junto com o povo de Israel, e ele acaba saindo daquilo, vai para um lugar longe e vai fazer aquilo que Deus não pediu. Deus em nenhum momento pediu para ele fazer isso, ele toma a decisão por si só e sem consultar a Deus. Então acho que essa é uma outra questão, que em crise a gente não pode tomar decisão, né? Quando nós estamos em crise, algumas decisões, essas decisões mais importantes, né? Não falo de pequenas decisões do dia a dia, corriqueiras, né? Do cotidiano, mas decisões grandes que vão complementar a nossa vida, né? Não vai ser somente para aquele dia, mas terão consequências maiores na nossa caminhada. Quando tiver crise, nós temos que pensar bem e não tomar a decisão, e sempre consultar a Deus antes de tomar qualquer decisão. Continuando então no texto de 1 Reis capítulo 19, a partir do versículo 5 até o 10, continua a história do seguinte: Elias se deitou debaixo da árvore e caiu no sono. De repente um anjo tocou nele e disse: levante-se e coma. Elias olhou em volta e viu perto da sua cabeça um pão assado nas pedras e uma jarra de água.
Ele comeu e bebeu e dormiu de novo. O anjo do Senhor Deus voltou e tocou nele pela segunda vez, dizendo: levante-se e coma, senão você não aguentará a viagem. O anjo do Senhor, Elias se levantou, comeu e bebeu, e a comida lhe deu força bastante para andar 40 dias e 40 noites até o Sinai, o monte sagrado. Aí ele entrou numa caverna para passar a noite, e de repente o Senhor Deus lhe perguntou: o que você está fazendo aqui, Elias? Ele respondeu: ó Senhor Deus Todo-Poderoso, eu sempre tenho servido a Ti e só a Ti, mas o povo de Israel quebrou a sua aliança contigo, derrubou os teus altares e matou todos os teus profetas. Eu sou o único que sobrou e eles estão querendo me matar. Bem, então a gente tem essa crise instalada na vida do profeta Elias. Ele se sente abandonado, ele se sente só, porque ele está lutando um combate onde não tem muito mais pessoas o apoiando, mesmo tendo vindo de uma vitória, de um momento bom na vida dele. Mas o que é bem interessante nesse texto, e serve para a gente refletir sobre as crises que nós passamos e precisamos enfrentá-las, é que Deus veio ao encontro de Elias, né? Muitas vezes a gente se sente abandonado por Deus, a gente se sente que nós estamos sozinhos, que Deus não está mais olhando para nós, e esse inferno interior se instala em nós, onde até mesmo Elias aqui, e às vezes, em alguns casos, muitos de nós também desejamos a morte, ou não queremos mais viver, enfim, e é o que acontece com o profeta Elias. Mas Deus vem ao encontro de Elias. Deus, mesmo Elias ter tomado uma decisão equivocada, uma decisão onde Deus não estava naquilo, de ter se retirado, de ter ficado longe do povo e até mesmo dessa simbólica presença de Deus, Deus vem ao encontro de Elias, né? E vem para atendê-lo numa necessidade básica, né? Então acho que esse é um outro ponto para a gente pensar quando nós estamos em crise, que muitas vezes a gente não percebe a presença de Deus. A gente não percebe que Deus está vindo ao nosso encontro, mesmo a gente tomando decisões equivocadas, decisões que a gente acaba percebendo que não era o que Deus queria que a gente fizesse, mas mesmo assim, mesmo tomando decisões erradas, Deus vem ao encontro de nós e vem muitas vezes suprir muitas das nossas necessidades, né? Às vezes a gente tem também a dificuldade de enxergar Deus nessas crises, de Deus vindo ao encontro, porque às vezes a gente tem uma expectativa do que Deus vai fazer na nossa vida. Então muitas vezes a gente tem a expectativa que Deus vai nos abençoar se Ele nos der um emprego muito bom. Ou a gente tem a expectativa que Deus vai nos abençoar se Ele der um carro muito bom. Então a gente acha que Deus vai nos abençoar se Ele ajudar em todos os nossos relacionamentos rompidos ou relacionamentos que estão muito bons, Ele vai resolver todos os problemas, né? Então isso às vezes é um equívoco e é uma esperança que a gente tem que muitas vezes não condiz com a realidade do que Deus está fazendo por nós. Agora, o básico que aqui a gente percebe na vida de Elias, que era comer e beber, Deus supriu. Deus não faltou nisso na vida de Elias. Deus não veio aqui trazer nada mais supérfluo, nada que poderia esperar, mas Deus trouxe aqui água e pão para Elias comer, né? Então Deus traz o básico para a vida de Elias, né? Então Elias, mesmo desistindo da vida, Deus não desistiu de Elias. Muitas vezes a gente desiste da vida, ou não necessariamente desiste no sentido de querer morrer, mas desiste levando a vida sem muita preocupação, ou levando a vida sem muitas expectativas com Deus, com a sociedade, com as pessoas ao nosso redor, vive uma vida triste, uma vida desesperançosa, acha que nada mais vai dar certo. Então a gente acaba desistindo da vida mesmo vivendo, a gente desiste da vida sem a alegria de viver, sem essa esperança de algo novo, sem a esperança de que Deus pode fazer mais coisas na nossa vida, sem a esperança que nós ainda temos uma missão diante de Deus. Então mesmo que às vezes a gente desiste da vida, Deus nunca desiste da gente. Ele vem ao nosso encontro, mesmo diante das crises, mesmo tomando decisões equivocadas, para nos ajudar, para nos suprir naquilo que é básico e para que a gente possa também alinhar as nossas expectativas com aquilo que Deus quer realmente fazer na nossa vida e através de nós.
Para a gente caminhar para o final então, 1 Reis, capítulo 19, a partir do versículo 11 até o 19, fala o seguinte: O Senhor Deus disse: Saia e vai ficar diante de mim no alto do monte. Então o Senhor passou por ali e mandou um vento muito forte que rachou os morros e quebrou as rochas em pedaços. Mas o Senhor não estava no vento. Quando o vento parou de soprar, veio um terremoto, porém o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto veio um fogo, mas o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo veio um sussurro calmo e suave. Quando Elias ouviu o sussurro, cobriu o rosto com a capa. Então saiu e ficou na entrada da caverna, e uma voz lhe disse: O que você está fazendo aqui, Elias? Ele respondeu: Ó Senhor Deus Todo-Poderoso, eu sempre tenho servido a ti e só a ti. Mas o povo de Israel quebrou a sua aliança contigo, derrubou os teus altares e matou todos os teus profetas. Eu sou o único que sobrou e eles estão querendo me matar. Então o Senhor Deus disse: Volte para o deserto que fica perto de Damasco. Chegando lá, entre na cidade e unja Hazael como rei da Síria. Unja Jeú, filho de Ninsi, como rei de Israel. E unja Eliseu, filho de Safate, de Abel-Meloá, como profeta, para ficar em lugar de você. As pessoas que não forem mortas por Hazael serão mortas por Jeú, e todos os que escaparem de Jeú serão mortos por Eliseu. Mas eu deixarei 7.000 pessoas vivas em Israel, isto é, todos aqueles que não adoraram o Deus Baal e não beijaram sua imagem. Elias saiu e encontrou Eliseu, que estava arando a terra. Na frente dele iam 12 pares de bois, e ele estava arando com o último par. Elias passou perto de Eliseu e jogou a sua capa em cima dele. Então, para a gente encerrar essa reflexão, a gente percebe então que muitas vezes a crise se instala na nossa vida, mesmo vindo de momentos bons. Nessa crise Deus vem ao nosso encontro, mesmo a gente não percebendo. E aqui a gente percebe algo que é importante, que é a resposta de Elias a Deus diante de Deus ter vindo ao encontro de Elias, né? Então é interessante a gente perceber aqui que Elias, tentando ouvir a voz de Deus, ele percebe o que está acontecendo ao seu redor e ele tenta ali discernir qual é a voz de Deus, o que Deus está falando ali com Elias, né? Então a gente tem esse vento muito forte, a gente tem um terremoto, a gente tem fogo, que são elementos ali de muito impacto, né? São elementos muito fortes, elementos visualmente impactantes, de sentimentos, né? Você consegue sentir tudo aquilo que está ao seu redor, mas Deus não estava ali, Deus não estava falando ali, né? Acho que isso é uma questão importante no mundo onde a gente vive, no século XXI, onde a gente percebe, principalmente nas redes sociais, muita gente falando, muita gente fazendo barulho, né, de todos os tipos, de todos os lados, em nome de Deus, em nome de outros deuses, contra cristãos, enfim, de todo tipo. E às vezes fica difícil discernir qual é a voz de Deus no meio disso tudo, né? Por que um pastor que leu a Bíblia ali, ele fala algo sobre a realidade do nosso mundo, e um pastor que lê o mesmo texto fala de uma outra realidade, ou interpreta de forma diferente a mesma realidade, né? Então a gente tem muitas vozes, né, ao nosso redor, muito barulho ao nosso redor, e às vezes a gente também acaba aumentando esse barulho, principalmente nas redes sociais, exprimindo também as nossas opiniões sobre tudo isso. E muitas vezes a gente só quer falar, a gente não quer ouvir. E Deus quer falar conosco, Deus quer falar com você. Mas se nós estivermos no meio de um barulho, se a gente der mais atenção ao barulho que não ao nosso redor, e não a voz doce, suave do Espírito Santo, como uma brisa, a gente vai ouvir muito barulho, muitas coisas que as pessoas estão falando ao nosso redor, mas não vai conseguir discernir a voz de Deus. Se a gente também está mais disposto a falar do que ouvir, mesmo as pessoas, mesmo ao nosso redor, a gente não vai conseguir também discernir a voz de Deus, porque nós estamos mais preocupados em falar e menos em ouvir. E para a gente encerrar então, outra coisa que fica bem clara aqui nesse texto, é importante para a gente pensar, é que
no meio de toda a crise que Elias vai passando, Deus vai ajudando ele, né, a passar por essa crise, Deus mostra para ele a importância dele sair dessa crise. Então Deus vem ao encontro de Elias e continua dando uma missão para Elias, né? Elias, para sair da crise e tirar o foco dele mesmo, para ele perceber que ele não é o único ou o mais importante de todos, mas que existe um legado que ele precisa deixar, ele tem missão para ser cumprida, e é isso que Deus quer de Elias. Quer que Elias se levante, se erga, saia da crise e cumpre com a missão que Deus tem, porque ele tem um legado a deixar, tem outras pessoas que virão substituí-lo. Ele não é a última pessoa a servir a Deus. Tem mais pessoas que virão depois dele e ele precisa preparar essas pessoas, ele precisa sair da crise porque mais pessoas precisam ser abençoadas. Ele não pode ficar apenas fechado em si mesmo. Então essa é a nossa palavra, que você entenda a missão que Deus tem para você, que as crises que vêm, Deus vem ao nosso encontro para nos ajudar, a gente sair da crise, para a gente cumprir com a missão que Deus tem nesse mundo e mais pessoas podem ser abençoadas. Que Deus te abençoe. Amém. Eu não vou mais chorar aqui num canto. Eu caio, mas depois eu me levanto. Eu vou prestar meu culto todo dia, na crise, na saudade ou na alegria. Cante como um hábito diário, louvando na rotina do trabalho, lavando roupa cheia de esperança, brincando de correr com uma criança. Deus do cotidiano, Deus do segundo dia, Deus que dá outra chance e uma nova melodia. Deus do cotidiano, Deus do segundo dia, Deus que dá outra chance e uma nova melodia. Para alguns é assinando o contrato, para outros no engraxar de um sapato, talvez seja espalhando a semente, ou seja no cuidado com o doente. Louvor não se depende de um momento, de um dia da semana ou de um evento. Viver pra Deus é honrá-lo a toda hora, mesmo que pequena pense ser tua história. Deus do cotidiano, Deus do segundo dia, Deus que dá outra chance e uma nova melodia. Deus do cotidiano, Deus do segundo dia, Deus que dá outra chance e uma nova melodia. Pra Ele vale mais coração do que esforço vago de um ritual, do que o mero erguer de minhas mãos. Pra Ele vale mais coração de um servo simples, íntegro e leal, que deleita-se em adoração. Pra Ele vale mais coração do que o esforço vago de um ritual, do que o mero erguer de minhas mãos. Pra Ele vale mais coração
segundo dia, Deus que dá outra chance e uma nova melodia. Deus do cotidiano, Deus do segundo dia, Deus que dá outra chance e uma nova melodia. Deus do cotidiano, Deus do segundo dia, Deus que dá outra chance e uma nova melodia. Obrigado, Mateus, pela sua mensagem tão desafiadora, que possamos colocar em prática tudo aquilo que você nos propôs nesta noite. Esteja sendo abençoado por Deus aí onde você está, com a sua família, com suas filhas, com sua esposa, com o seu trabalho ali junto à Seara Urbana. E acabamos também de ouvir Deus do Cotidiano, pelo Wagner Bertolino, e que possamos colocar esse nosso Deus no nosso dia a dia mesmo. Vamos orar mais uma vez? Muito obrigado a Deus por esse tempo que nós estivemos aqui, te servindo, te cultuando, te adorando, aprendendo, cantando, e que tudo que foi, ó Deus, feito nesta noite possa ajudar as pessoas que nos sintonizaram a serem totalmente abençoadas e edificadas por Ti. E posso colocar em prática no dia a dia de suas vidas, ó Deus. Proteja a todas, ó Deus, livra elas de todo medo, toda ansiedade, que elas possam depositar sempre confiança em Ti. Eu te peço tudo isso, em nome do Senhor Jesus. Amém. Volte então domingo que vem para o encontro para celebrar agora em casa. Deus abençoe você e tenha uma semana abençoada. Até mais.